O vínculo de um filho com sua mãe ocorre naturalmente desde a gestação. Quando o bebê nasce, esta ligação se torna mais intensa, uma vez que a mãe é fonte de vida para a criança. O vínculo com o pai é diferente, precisa ser construído, mas não é por isso que a relação pai e filho é menos importante. A psicologia concorda que a presença paterna forma filhos mais confiantes, independentes e que conseguem explorar o mundo com segurança. Apesar disso, é cada vez mais comum encontrar famílias que são chefiadas somente por mulheres e até mesmo crianças que não têm o nome do pai no registro. É verdade que uma série de fatores interferem nesse processo e que cada família tem a sua história. E há filhos que não chegam a sentir falta da presença paterna. Mas é fato que a convivência com o pai poderia ter contribuído muito para um melhor desenvolvimento da criança. Segundo o estudo da Associação Americana de Psicologia, as lembranças formadas por um bom relacionamento com o pai podem ajudar adultos a terem mais capacidade para enfrentar o estresse do dia a dia. A pesquisa aponta que este relacionamento é importante para a saúde mental dos filhos. Quais lembranças você tem do seu pai? Teve um pai presente que lhe amparou em seu crescimento? Ou não chegou a conhecer a pessoa que lhe gerou? Qualquer que seja a sua situação, hoje mesmo você pode dizer que tem um pai presente que nunca falha em lhe ajudar e que quer o seu bem. A Bíblia apresenta as características desse pai. Vamos conhecê-las? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. Quais são as melhores lembranças que você tem do seu pai? Como foi o relacionamento que você teve com ele? Eu acho que a maioria das pessoas tem boas lembranças, mas também sei de muitas pessoas que não têm boas lembranças do pai. Possivelmente porque sempre tiveram um pai ausente, um pai muito longe deles. Muitas pessoas cresceram sem a presença do seu pai. Mas hoje vamos conhecer um pouquinho melhor como é Deus como pai. Tenha certeza do seguinte, Deus é o melhor pai do universo. Não existe um melhor pai que ele. Felizmente ou infelizmente, tem muitos pais aqui na Terra que colocam na mente dos seus filhos uma imagem diferente do pai que é Deus. Mas se você tem um bom pai, parabéns por isso. Agradeça muito a Deus por isso. Porque, na verdade, você pode conhecer muito melhor a figura de Deus como pai. Como é o seu relacionamento com Deus? É como filho e pai? Como pai e o filho? Você está muito próximo de Deus? Vamos hoje abrir a palavra de Deus e vamos abrir a Bíblia e vamos encontrar esse Deus maravilhoso que é nosso Pai. Seja muito bem-vindo a seu programa Está Escrito. Eu quero antes apresentar presente para você. Se trata de DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. É um DVD que pode chegar até a sua casa totalmente grátis. Você não vai pagar nada. Somente você agora tem que mandar para nós uma mensagem ao nosso número de WhatsApp. Nosso número é DDD 12 982 44 4449. Então, pega agora teu telefone, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, dizendo assim,
eu estou assistindo o programa, está escrito, e eu quero o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Você vai ser muito, muito abençoado com esse lindo DVD, onde você vai descobrir muito mais sobre quem é Deus para a sua vida. Eu estou aqui pronto para abrir a palavra de Deus, mas antes vamos pedir sua bênção para que através do seu Santo Espírito nossa mente possa ser iluminada e assim possamos compreender muito melhor o que é o que Deus tem para nós hoje. Você está pronto? Feche seus olhos, abra o seu coração, vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, porque agora estamos prontos para ouvir a Tua palavra. Obrigado por Tuas bênçãos, obrigado por Tua palavra, que sempre traz esperança, conforto, nos ajuda, faz que nós possamos nos sentir muito melhor depois de dias em crise, em dificuldades, depois de dias possivelmente com derrotas. Mas hoje queremos que nossos olhos possam abrir aquelas verdades que faz que a alegria novamente possa estar em nosso coração. Que Jesus Cristo hoje possa ser exaltado e que Deus possa hoje estar diante de nós como nosso Pai, sempre abrindo os braços e nós como filhos indo para Ti. Por favor, nos abençoa com Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir que você abra a sua Bíblia, mas antes eu quero falar um assunto muito, muito importante, porque a partir de hoje vamos começar uma série muito especial sobre o Pai Nosso. É a oração mais repetida em todo o mundo. Todo mundo já aprendeu, já memorizou, já decorou a oração do Pai Nosso. Se eu agora pedisse para você que possa repetir o Pai Nosso, eu acho que você vai repetir de cor, né? Você sabe totalmente, e mais de uma vez, muitas vezes na sua vida você já repetiu. Mas você já parou para pensar que coisa Deus nos ensinou, que coisa Jesus nos ensinou através da oração do Pai Nosso? Agora, você sabe que a oração é tão importante para a nossa vida. Eu vou falar um assunto mais importante ainda. Você sabe que a oração é a resposta para cada problema da vida? Isso mesmo. A oração é a resposta. Quando você não saiba para onde ir, lembre, a oração é a resposta. Quando você não saiba o que fazer, lembre, a oração é a resposta. Quando você esteja no meio da crise da vida, lembre, a oração é a resposta. Quando você acha que não tem mais solução, tem muita crise, tem problema de saúde, você tem problemas nos seus relacionamentos, você acha que tudo acabou. Quando você esteja triste na vida, lembre, a oração é a resposta. É a resposta ainda para os problemas que aparentemente não têm resposta. Mas por que razão? Por que motivo? Porque cada vez que você vai para Deus e você abre o seu coração e fala com Deus, você sabe qual é a primeira resposta de Deus? É colocar paz no seu coração. É fazer que possa enxergar a vida de um jeito diferente. É isso que faz a oração. Porque, na verdade, quando você ora, você não faz que Deus possa descer até onde você está. A oração faz que você possa subir até a presença de Deus. Eu gosto muito desse conceito. Sabe por quê? Porque enquanto você está o mais alto na vida, você pode olhar para as coisas que estão embaixo muito pequenas. Você já percebeu isso? Quando você sube ao mais alto, você começa a olhar as coisas mais pequenas. Quando você está na presença de Deus, você tem uma visão correta da vida,
uma visão diferente da vida. Antes você olhava para os problemas grandes, antes você olhava para a crise maior que você, mas quando você está na presença de Deus, você olha para os problemas desde a perspectiva de Deus. Os problemas cada vez são mais insignificantes, cada vez são mais pequenos, porque você olha a grandeza de Deus. É isso que faz a oração. Por isso que a oração é muito importante para a nossa vida. Um dia, os discípulos de Jesus estavam perto dele quando encontraram a Jesus orando para seu Pai. E o rosto de Jesus estava iluminado. Era um rosto que transmitia muita paz. E os discípulos falaram para Jesus: por favor, ensina-nos a orar. Nós queremos ter essa experiência com Deus. E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Eu gosto muito porque na oração do Pai Nosso, se nós começamos a analisar cada expressão, cada palavra, cada frase que nós encontramos aqui, vamos achar muitos ensinos para a nossa vida. Vamos encontrar os maiores atributos de Deus e vamos encontrar a maior necessidade do ser humano. Na oração do Pai Nosso estão nossas maiores necessidades. Mas acontece que milhares de pessoas estão sempre repetindo a oração do Pai Nosso sem saber o que significa. E olha o que Jesus diz no livro de Mateus capítulo 6, verso 7. Diz assim: e orando, não useis de vãs repetições. Por favor, você não pode ficar repetindo sempre a mesma coisa, como quando você está ali recitando um poema, uma poesia. Não, a oração tem que ser um assunto do seu coração. O que coisa significa repetir? Ou o que coisa significa usar vãs repetições? Significa que você expressa com suas palavras aquilo que não está no seu coração. Que você aprendeu uma oração e você está repetindo sempre o mesmo. É o lindo da oração, sabe que coisa é? Quando você vai para a presença de Deus, você pode dizer assim para Deus: Deus, hoje foi um dia muito mau, muito ruim, foi horrível. Hoje meu dia foi mal em tudo. Você pode abrir o seu coração. Você pode falar a Deus sobre as feridas que as pessoas deixaram na sua vida. Você pode falar com Deus como um amigo. E se você tem um amigo, você vai compreender muito melhor. Cada vez que você conversa, fala com seu amigo, sempre tem um novo tema de conversa, né? Sempre você está explicando as coisas que estão acontecendo na sua vida. Isso é maravilhoso. Quando você vai para a presença de Deus, você pode derramar o seu coração, abrir o seu coração, falar com Deus como seu amigo. Mas por que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso? Por um assunto muito simples. Porque a oração do Pai Nosso é um modelo, é uma estrutura, onde Jesus nos ensina conceitos muito claros, que todos nós precisamos olhar para o significado da oração. Então, vamos lá? Vamos repetir a primeira frase do Pai Nosso. O livro de Mateus, capítulo 6, verso 9, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus. Que linda maneira de começar a oração. Você já percebeu como Jesus começa a oração? O começo da oração é o começo de uma relação com Deus, de um relacionamento com Deus. E Jesus nos ensinou o seguinte: antes de você falar qualquer petição do seu coração, você primeiro precisa ter um relacionamento muito próximo com Deus, muito íntimo com Deus, um relacionamento de pai a filho. Um relacionamento muito próximo. Mas por que Jesus nos ensinou a orar assim? Sabe, tem muitas pessoas que não olham a Deus como Pai.
Tem muitas pessoas que olham para Deus como bombeiro. Somente buscam a Deus quando acham que sua vida está no meio do fogo. Tem pessoas que olham para Deus como médico. Somente vão para Deus quando estão doentes. Mas quando estão com saúde, esquecem de Deus. Tem muitas pessoas que olham para Deus como o banco. Você vai para o banco quando está com dívidas ou você quer alguma coisa alguma coisa financeira. Muitas pessoas vão para Deus somente quando tem problemas financeiros. E Deus diz assim: meu filho, eu não quero que você venha para mim somente me procurar em situações. Eu quero ser seu pai. Eu quero que você seja meu filho. Eu quero ter um relacionamento com Deus. Ou um relacionamento contigo. Quantas vezes você já orou dizendo assim: Pai Nosso, mas você ainda não aceita Jesus como seu Salvador? Ainda não aceita Deus como seu Pai? Ainda você não é o Filho de Deus? Por que estou falando isso? Porque ser um filho de Deus, na verdade, é uma escolha. Você sabe que todos nós somos criaturas de Deus, somos criação de Deus. Porque Deus é o nosso Criador. Mas ser filho de Deus é uma escolha que você tem que fazer. O livro de Gênesis, capítulo 6, verso 2, me ensina um conceito muito interessante. Diz assim: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. O que está dizendo? Acaso não todos são filhos de Deus? Não. Filho de Deus é aquele que tem um relacionamento próximo com Deus. Filhos dos homens aqui, ou filhas dos homens, são as pessoas que não têm um relacionamento com Deus. Apenas são criaturas de Deus, mas não são filhos de Deus. A pergunta é: você pertence a Deus porque você é seu filho? Você aceitou a Deus como pai? Mas você pode perguntar: e como eu posso escolher a Deus como pai? Somente tem um caminho: por meio da fé. O livro de João, capítulo 1, verso 12, diz assim, João 1, 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu gosto tanto desse verso, porque por meio da fé, quando eu creio em Jesus, quando eu aceito Jesus na minha vida, eu me torno um filho de Deus por meio de Jesus Cristo, por meio da fé nele. Mas eu fico muito triste, porque Jesus também falou que muitas pessoas não aceitam a Jesus como seu Salvador, não aceitam a Deus como seu Pai. E olha só o que acontece com eles. O livro de João, capítulo 8, o verso 44, diz assim: vós sois do diabo, porque o vosso pai e quereis satisfazer os desejos. Ou seja, Jesus está dizendo: vocês são filhos do diabo. Mas por quê? Ele foi homicida desde o princípio. Ele jamais se firmou na verdade porque ele ama a mentira. Quando você despreza a verdade, quando você está longe da verdade, você ainda não escolheu a Deus como Pai. Aceite a verdade. Aceite Jesus no seu coração. Eu vou te dizer uma coisa muito importante agora. Sabe, ninguém decide onde nascer, mas todos nós decidimos a quem pertencer. Quem é o seu pai? Seu pai é Deus? É verdadeiramente Deus? Vou fazer outra pergunta. O que significa para você a palavra pai? Porque é possível que eu esteja falando
para pessoas que não conhecem o amor do Pai. Pessoas que cresceram com um pai ausente, ou sem pai. Já seja porque seu pai morreu, você nunca conheceu, ou porque seu pai abandonou você. E você cresceu ali com feridas no seu coração. Você tem muitas mágoas na sua vida. Você cresceu com muito ódio para seu pai, porque o conceito que você tem do seu pai não é um bom conceito, não são boas lembranças. Mas eu quero te dizer que Deus é um pai muito diferente. Deus é um pai que se importa com você. Deus é um pai que ama você. Deus é um pai que está muito próximo de você. Quando todo mundo está dando as costas para você, Deus estende a sua mão. Deus abre os seus braços. Esse é o pai que você precisa ter na sua vida e você precisa escolher ele como pai. Deus é um pai que ama muito. O livro de Salmos, capítulo 103, verso 13, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ele é um pai que ama muito. Nós não podemos definir o amor do pai. Não podemos falar como é que Deus ama você. Mas Deus te ama muito. E Deus fica muito triste quando você está muito preocupado, ansioso pela vida. O livro de Mateus, capítulo 6, verso 26, diz que toda a sua preocupação deve colocar nas mãos de Deus. Porque quando você está muito preocupado pelo futuro, quando você quer ter o controle de tudo, você está desprezando a Deus como pai. Você tem filhos? Você já percebeu que os filhos vão para dormir sem preocupação se amanhã vão ter que comer ou não? Você pode hoje descansar tranquilo, pode dormir tranquilo, porque Deus, seu Pai, o soberano de tudo, Ele vai sustentar você. Coloque sua preocupação nas mãos do seu Pai, mas por favor, seja filho de Deus. Aceite ser o filho de Deus. Deus é um Pai que sempre cumpre as suas promessas. Deus é um pai que está muito próximo de você. Ele é um pai que nunca vai decepcionar você. Ele é um pai que nunca esquece de seus filhos. Se seu pai abandonou, Deus nunca vai abandonar você. Porque você é muito importante para Ele. No livro de Isaías, capítulo 49, verso 15, diz que Ele nunca vai se esquecer de você. E acredite na promessa do seu pai. Se você sempre teve um pai ausente, lembre que Deus é um pai sempre presente. Um pai que sempre está ao seu lado. Um pai que sempre tem todo o tempo para ouvir você, para atender a sua necessidade. Esse pai é Deus. Mas vamos para outro lado. Você é o seu filho. Nós já vimos que a Bíblia apresenta que nós somos filhos de Deus por meio da fé. Quando aceitamos a Jesus Cristo em nosso coração, quando aceitamos a Jesus que seja o centro de nossa vida, nos tornamos filhos de Deus e temos a maior herança da vida, a vida eterna. Mas eu gosto muito de saber também que um filho, que coisa tem que fazer? Olha o que diz o livro de 1 João, capítulo 5, verso 2. O livro de 1 João, capítulo 5, verso 2 diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Sabe, Deus é o seu pai, mas você como filho tem que obedecer.
Você tem que guardar os seus mandamentos. Você tem que ter um relacionamento muito próximo com seu pai. E na medida que você está próximo de Deus, você vai estar próximo também dos seus irmãos. Se você acredita em Deus, se você aceitou Jesus no seu coração, você é meu irmão. É impossível que eu possa dizer assim a Deus, Pai, mas no meu coração estou desprezando a meu irmão. Todos nós somos irmãos, somos uma família. Ainda quando não tenhamos o mesmo sobrenome, todos nós somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. E o amor de nosso Pai estará em nosso coração na medida que nós estemos perto dele. Mas eu sei que muitas pessoas se sentem órfãos no mundo. Pessoas que sentem um vazio existencial na sua vida. Sabe por quê? Porque você não tem um relacionamento verdadeiro com o seu pai. Quantas vezes você sente que falta alguma coisa na sua vida? Você sente que a vida não tem sentido, a vida não tem propósito. Tentou mais de uma vez tirar a sua vida, acabar com tudo, largar tudo. Você precisa de um relacionamento com Deus. Você precisa estar próximo de Deus. Você precisa de Deus como seu pai. Mas você precisa aceitar a Ele como pai e você tem que ser seu filho. Por favor, então, aceite Jesus no seu coração. Se você tem um ódio porque seu pai sempre esteve ausente, seu pai abandonou, lembre que Deus nunca vai abandonar você. Eu gosto muito que diz o livro de Oséias, capítulo 11. Olha, ali o verso 2 diz assim, o verso 3, todavia eu ensinei a andar a Efraim. Eu tomei nos meus braços. Quando faltam forças para a sua vida, Jesus toma nos seus braços. E o verso 8 diz, como eu vou te abandonar? Eu nunca vou te abandonar, porque você é meu filho. Eu paguei o preço da sua salvação com minha própria sangue de Jesus. Por isso que a oração começa assim, Pai nosso. Deus quer ter um relacionamento muito próximo com você. E eu pergunto, você aceita, por meio da fé, ser filho de Deus? Você aceita? Feche seus olhos. Pai querido, obrigado por as lindas promessas que temos na Tua Palavra. Obrigado porque hoje conhecemos mais como é Deus para nós. Hoje, por meio da fé, aceitamos a Jesus Cristo em nosso coração e queremos ser Teus filhos. Queremos caminhar contigo. Queremos que tomes nossa mão e nos ensenes a caminhar na vida. Quando faltam forças, leva-nos, por favor, nos teus braços. Abraça aquela pessoa que agora está chorando. Abraça aquela pessoa que hoje está compreendendo quem é Deus, está aceitando Jesus no seu coração. E a partir de hoje, possamos ter um relacionamento muito, muito próximo com Deus, como nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir o programa. Eu convido você a procurar, buscar uma igreja adventista do sétimo dia. Eu espero lá. E lembre, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus te abençoe.